Justas, está quanto tempo aí? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Isso. É por ti, Wallace. Hã? O tempo que tu precisar, se tu precisar ficar menos 30 minutos, 20 minutos, eu quero ser breve. Deixa eu só tentar aqui compartilhar. Espera aí. Eu vou ficar aqui 1 ano. Eu retorno, no final do ano eu retorno. Tu tá com bolsa deles? Não. Alguma fundação deles? Não. Eu sou vinculado como professor visitante, mas sem custo para eles. Quer dizer, o custo que eles têm para mim comigo é de... Tá aparecendo para vocês aí? Como que é? Está aparecendo, tá perfeito. Tá? Sim. O custo que eles têm comigo é de residência, enfim, essas coisas. Eu moro na universidade, né, na residência da universidade. O que eu estou achando muito bom não tem delay, né? Impressionante. É quase imperceptível. Mas tem, porque assim, tipo, como eu moro num prédio que a internet é uma só, quando todo mundo está no prédio, tem. Tá? Às vezes pode travar. Quando é à noite, é pior que todo mundo está em casa à noite. Nesse horário, todo mundo está indo para a universidade. Então, fica melhor que não está sobrecarregado. Quando vocês quiserem começar, é só falar, tá? Tranquilo. Eu não sei se tu quer conhecer um pouco da nossa iniciativa primeiro, Wallace. Claro, por favor. Então, basicamente, o nosso grupo são de pesquisadores do INPE, né? Que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E, como em qualquer instituição, a gente sempre conversou sobre política no cafezinho ou durante o almoço. E nos últimos anos, o que aconteceu é que o INPE sofreu um ataque bastante forte, né? Começou em 2019 com a questão do monitoramento da Amazônia, a questão climática também. E isso se propagou por toda a instituição. Inclusive, o nosso divisão não tem nada a ver com monitoramento de clima. Sofreu, durante o ano passado, o corte de praticamente todo o orçamento. Então, a gente começou a pensar muito bem qual é o problema, né? Como é que a gente pode contribuir de alguma forma para tentar melhorar a situação. A princípio, a gente sempre pensou em melhorar a situação do INPE, né? Mas a gente está observando que está degradando muito rápido todo o cenário. E a gente, nos últimos 2 meses, mais ou menos, a gente sistematizou um pouco mais essas discussões. Então, iniciando com a questão básica, o que a gente faz para melhorar a situação da nossa instituição. Isso acabou expandindo para o que a gente faz para melhorar o financiamento de ciência e tecnologia em geral no Brasil. Daí surgiu necessariamente a questão de como que a gente faz para contratar os colegas, todos os nossos projetos têm falta de recursos humanos, e assim vai, né? Isso vai se expandindo até o momento que chega a questão de, muito bem, o que a gente realmente quer, não como instituição, mas como sociedade, né? Que tipo de sociedade a gente espera viver em 20, 30 anos? Eu acho que, mas não do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista realmente de parâmetros. Que tipo de desenvolvimento a gente planeja, que tipo de condições a gente precisa em um determinado parâmetro. E, às vezes, em todas as discussões que a gente começou a fazer, surgiram pontos que não estavam bem definidos. Por exemplo, se a gente diz que a gente quer reduzir a desigualdade na nossa sociedade, o que significa isso? Qual é o parâmetro que a gente está medindo para reduzir desigualdade? E em quanto tempo a gente está falando, né? Então, todas essas questões foram surgindo, e uma das ideias, por isso que eu te chamei, é que tu está trabalhando um pouco com isso de uma maneira técnica, como economista, né? E procurando comparar com outras sociedades. Então, todos nós que moramos fora, de alguma maneira, temos a nossa sociedade ideal. Por exemplo, eu morei na Alemanha, o meu parâmetro de sociedade, que eu considero sociedade ideal, com todos os problemas que tem lá, é o que eu vivi na Alemanha, ou depois na França, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar que eu também visitei.
Isso é a mesma coisa para o Mário Saturno, ou a Franciele, ou qualquer outro colega que tenha essas referências. Mas tu é um cara que está realmente trabalhando com esse tipo de comparação, né? E necessariamente a Coreia do Sul é um bom exemplo, porque eles lidaram razoavelmente bem com as questões principais de educação, ciência e tecnologia, né? E tem todo o desenvolvimento social que vem junto com isso, né? Então é assim que surgiu a nossa iniciativa e um pouco por que a gente quis ter convidado também para conversar sobre o assunto. Era mais realmente para ter uma ideia de como que a gente Ótimo. surgiu e qual a nossa iniciativa, né? Eu Acho que é acho realmente importante, né? Eu acho importante porque muita gente não conhece as instituições de pesquisas no Brasil, não tem ideia. E tem uma disseminação de um complexo de vira-lata no Brasil que nada dá certo no país. A gente tem grandes mentes brilhantes em vários setores do país que está pensando, né? A questão aeroespacial é um negócio fundamental. A Coreia está desenvolvendo fortemente, já está lançando seus foguetes, lançando seus satélites. E é uma questão de soberania, uma defesa de soberania. A Coreia tem feito duas coisas que há muito tempo que nunca fizeram, que é o investimento no complexo industrial militar e no complexo aeroespacial. exato. Então, a Coreia não fazia esse tipo de investimento. A Coreia era focada na indústria eletroeletrônica. E no período recente, por uma questão de soberania, para não depender dos Estados Unidos, para não, diante da ascensão da China, até o próprio Japão, que não tem um histórico de investimento no complexo industrial militar, está fazendo isso, né? E a Coreia, por exemplo, recentemente, eles lançaram um caça com 70% de internalização de toda a produção. Então, isso é brutal, entendeu? Todas essas áreas elas estão fortemente interligadas, né? Sim, Não tem como separar a indústria de semicondutores da área aeroespacial. não, Olhar no histórico nos Estados Unidos, eles utilizaram muito propriamente o desenvolvimento, a indústria aeroespacial para desenvolver a tecnologia de semicondutores, né? é verdade. E tudo junto, né? Então é difícil realmente distinguir, e é difícil separar também a questão de recursos humanos, formação de recursos humanos, né? Concordo plenamente. Wallace, quando quiser Então, vamos lá, iniciar, fica à vontade. vou aqui, tá aparecendo aí para vocês, né? Eu Isso, vou passar perfeito. rapidamente só para a gente ter um panorama do que eu quero falar aqui, e aí depois a gente vai discutindo. A minha ideia é tratar um pouco da questão da desindustrialização e tudo que está associado a ela que vem acontecendo no Brasil, mas ao mesmo tempo, com aquilo que eu acho que é o que eu venho trabalhando, estudando, as nossas possibilidades de catch-up tecnológico, né? De retomar o processo de industrialização. Isso é um elemento muito importante, porque o Brasil, por mais que tenha passado pela desindustrialização, o Brasil ainda tem capacidades internas construídas, e isso é o princípio básico para uma retomada, para se pensar um projeto. Então, só passando aqui alguns dados, né, a gente pode perceber que, de fato, o processo de desindustrialização no Brasil, uma das variáveis que a gente usa para falar de desindustrialização é a perda de participação da indústria como proporção do PIB, né? Isso é fato. Tanto a indústria de transformação como a indústria geral, ela, desde o início dos anos 90, ela vem apresentando uma tendência de queda. O que é interessante, veja, que no início dos anos 90, foi um projeto de abertura, né, com um choque muito forte para uma indústria que viveu muito tempo sob subsídios, proteção. E quando você tem uma abertura abrupta, essa indústria ela não está. E aí tem um ponto que eu acho importante. Lembrem que nos anos 80, a gente já tinha abandonado as políticas industriais, né? A gente está ali focado na questão de como resolver a problemática da inflação no Brasil. Nós tivemos 5 planos de estabilidade nos anos 80 e abdicamos de política industrial. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque enquanto o Brasil ele está ali focado na problemática da crise da dívida, da crise inflacionária, né? O mundo está passando por uma nova transformação industrial, que é chamada terceira revolução industrial. Ou seja, a gente já está ali distante da fronteira tecnológica. Então, quando você vem para uma abertura abrupta nos anos 90, a nossa indústria, além de ter vivido por muito tempo, né, com um protecionismo de estratégico, não sou crítico, acho que ele demorou demais, poderia ter repensado e tal, mas era necessário, porque a indústria nascente,
mas a gente estava numa situação de um lag tecnológico muito grande. Então, pensar numa reabertura, num processo como o Collor, o Fernando Henrique fizeram era o debate na época, a modernização do parque industrial, é pensar em que medida uma abertura abrupta poderia gerar um choque tamanho que poderia quebrar cadeias produtivas. Isso não foi levado em consideração. Por que eu estou chamando a atenção? Ou seja, a desindustrialização no Brasil, ela não é um fenômeno natural que acontece na Europa, que acontece nos países desenvolvidos. Porque a desindustrialização dos países desenvolvidos, né, com perda de participação da indústria como proporção do PIB, a ascensão do setor de serviços, ele tem uma característica peculiar. Qual que é a característica peculiar? Que o setor de serviço é altamente qualificado. E é isso que a gente vai ver um pouquinho, né? Então, veja, aí tem uma outra questão. Veja que a desindustrialização do Brasil, ela vem acompanhada de perda de complexidade tecnológica. Esse é um ranking de complexidade tecnológica. Então, veja que quanto mais próximo de um, maior é o nível de complexidade tecnológica do Brasil, que é a linha azul, né? E veja que isso vem caindo. Ao mesmo tempo que vem caindo, na parte de cima, que é a linha laranja, é o ranking mundial, e o Brasil foi perdendo posições em complexidade tecnológica. Então, veja que a nossa desindustrialização, ela vem acompanhada de perda de densidade, de setor de complexidade tecnológica, e isso se reflete também no índice internacional de inovação, né? Pelo Global Innovation Index, o Ranks, né? O Brasil, veja que eu peguei o BRICS aqui, o Brasil, ele está atrás, inclusive, da África. Inclusive, pegando aqui o ranking de 2011, comparando com 2020, veja que a perda é muito grande. E aí, veja, a Rússia ganha posições, a Índia ganha posições, a China nem se fala, a África ganha e o Brasil cai. Então, é muito preocupante, porque o nosso potencial de inovação, né, a gente tem um forte potencial de inovação, mas a ausência ou o fraco investimento no país, no setor. Veja que o investimento em P&D, como proporção do PIB, é de 1,4%. É muito baixo. Está abaixo da média da OCDE, abaixo da média da União Europeia, né? Abaixo da média dos países que a gente chama de renda média. E isso é preocupante, né? Muito preocupante. E aí, veja, isso aqui é o emprego gerado no Brasil. Por que eu estou... Veja o resultado que é você ter uma destruição de capacidades produtivas. É que de cada 10 empregos gerados no Brasil, 7 são empregos em setores de baixo conteúdo tecnológico. Em geral, esse tipo de emprego é de baixa qualificação e, consequentemente, de baixo salário, né? É um outro ponto preocupante, porque, veja, o tipo de mão de obra que nós estamos demandando, gerando, é um tipo de mão de obra sem nenhum tipo de qualificação, né? Um baixo nível de qualificação. E, muitas vezes, são pessoas com nível superior que se submetem a condições de trabalho, dada a gravidade da situação do país. E isso é outro fator extremamente preocupante. Não é à toa que nós temos engenheiros trabalhando como Uber, né? Não só engenheiros, né? Administradores, advogados, pessoas que estão sobrevivendo hoje em condições de trabalho, de jornadas de trabalho extremamente extensas, né? Os motoristas de aplicativos chegam a ter 12 horas de jornada de trabalho diárias, né? Para ganhar, muitas vezes, menos de um salário mínimo. E aí eu entro aqui um pouco no cenário internacional. A UNCTAD publicou um estudo recentemente sobre transformações tecnológicas, em que eles mostram como, em cada fase, a gente tem a primeira revolução industrial, a gente tem a segunda, a terceira, aqui entre os anos 80, né? E a que eles chamam agora de indústria 4.0. O que eles mostram? Que, olha, a cada transformação tecnológica, a distância entre os países desenvolvidos e os países da periferia aumenta cada vez mais, ou seja, a fronteira tecnológica, né? Então, a tendência é que isso se intensifique. Os países periféricos, ou seja, aí é engraçado, porque a gente desconstrói o argumento de muitos liberais que acreditam que a economia mundial ela tende ao equilíbrio, a um processo equitativo das relações econômicas, quando, na verdade, ela é assimétrica, extremamente assimétrica. E as transformações tecnológicas, né, os ciclos tecnológicos, eles vão diferenciando as economias, né?
vamos promovendo uma assimetria, aprofundando a assimetria, a desigualdade entre as nações, né? E aí, quando a gente pega essa questão, veja, os países desenvolvidos um determinado ponto, né? E os países periféricos, onde é que esses países desenvolvidos, eles geram empregos? Né? Que são os países de alta renda. Geralmente são empregos de alta qualificação e média. São os países pobres, de renda média, que geram empregos, né, de baixa ou média qualificação, que implica um tipo de renda que a gente está falando. É por isso que esse gap aqui, ele é elevado, porque a gente está falando de um gap, né, de país, de fases da industrialização em termos do PIB per capita. Então, vejam, os países, né, os países ricos, eles geram empregos de alta qualificação. Uma outra coisa interessante é que esses países ricos, eles geram empregos de alta qualificação no setor de serviços, não é na indústria manufatureira, né? Aí vem uma questão que o Danny Rodrik e muitos outros que estudam indústria, Mariano Mazzucato, né? Estou citando aqui os mais famosos, falam assim, quer dizer que a indústria não é importante? Porque, veja, 74,% do emprego em 2020 nos países ricos foram no setor de serviços, né? A questão é, e aí quando a gente pega país pobre, é na agricultura. A manufatura, ele tem gerado menos emprego na indústria. Mas veja, aí que está o ponto. Essa indústria, ela é o suficiente quando ela tem um nível de complexidade tecnológica para ter um impacto no tipo de setor de serviço que a gente constrói. Então, os países desenvolvidos, em geral, por ter uma indústria densa, com complexidade tecnológica alta, eles demandam por um tipo de mão de obra no setor de serviço de alta qualificação, que também, por consequência, tem altos salários. Essa que é a questão, essa que é a importância de você ter densidade industrial, de você ter indústrias que operam em setores com maior complexidade tecnológica, porque isso se rebate no setor de serviços. É só vocês pegarem, a gente pegar o caso do Brasil. Que tipo de mão de obra se gera no setor de serviços? E aí, eu queria ver... Posso fazer uma Claro, fique à pergunta? vontade, tá claro, fique à vontade. Tá? Então, seria correto a gente pensar em, por exemplo, em a gente ter o nosso objetivo, um desses padrões atuais da indústria dos países desenvolvidos, ou a gente tem que também projetar para como vai estar esse cenário em uma janela de 20 anos, 30 anos, 40 anos? É nesse Porque ponto aí que eu isso é quero chegar, dinâmico, né? Luiz. Porque, assim, o Furtado já discutia isso, né? Tem um livro dele chamado Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, eu acho que esse é o título. Mas a questão básica, uma das questões que o Furtado fala é, olha, a gente tem que ter o mesmo padrão tecnológico dos países desenvolvidos, porque a gente tem que pensar nas particularidades da economia brasileira. A economia brasileira tem um mercado interno. Por exemplo, quando o pessoal fala assim, porque a gente tem que adotar o modelo asiático. O modelo asiático, chamado export-led, né, em que eles têm uma estratégia de crescimento puxada pelas exportações, como é o caso da Coreia, a gente tem que levar em consideração que a Coreia não tem mercado interno. Quando eu falo que não tem, não é que não tenha, é pequeno o país. Você não pode chegar e comparar com o Brasil, que é a quinta maior população mundial do mundo. A gente tem um mercado interno extraordinário e com uma desigualdade social brutal. E pensar no tipo de tecnologia que a gente tem que empregar para pensar que tipo de mão de obra se gera é fundamental. Eu não posso ficar pensando em transformações tecnológicas no Brasil, né, distante das nossas questões problemáticas sociais, principalmente incorporar mão de obra, gerar emprego, né? Isso é fundamental. Então, quando a gente fala das transformações tecnológicas, o Furtado já se preocupava com isso. A gente tem que pensar na construção das capacidades internas em promover processos adaptativos e inovações tecnológicas que incorporem essa mão de obra, né, que levem em consideração nossas peculiaridades regionais, que é uma outra problemática que nós temos. A desigualdade regional no Brasil é muito brutal. Né? É muito brutal. Não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, mas de certa forma tem. Quando a gente pega, por isso, saiu uma reportagem no Valor Econômico de hoje, para vocês, né? Sobre a questão do número de homicídios.
Por que eu estou citando isso? Porque quando você pega Nordeste, os estados do Nordeste, por exemplo, em Alagoas, 99% dos homicídios foram com pessoas negras. Quando você pega o Sul, isso cai muito, mas não é porque o Sul mata menos negros, é porque a população negra é menor. Né? Então, tem problemáticas de particularidades. Quando eu falo para as pessoas aqui, por exemplo, quando eu estou conversando, eles perguntam, qual estado que você mora? Eu falo assim, moro em Salvador. Aí eles falam, é longe do Rio? Eu falei, se você for de carro, porque eu falo de carro para eles se assustarem com o negócio, não vou falar de avião, eu falo sempre de carro. Se eu falar, se você for de carro, a gente passa 2 dias viajando, um dia. Eles ficam assustados, porque para eles é imaginável uma dimensão territorial dessa, né? Então, veja que quando a gente fala, e aí essa dimensão territorial também tem reflexo nos tipos de sociedade que a gente está falando. O Rio de Janeiro é uma particularidade, o Sul é outra, o Nordeste é outra, e dentro do Nordeste tem várias particularidades. Então, pensar em transformações industriais, pensar em inovação é considerar essas problemáticas regionais também. Não dá para ficar pensando mais em industrialização no Brasil pensando no Sudeste. Né? Não pode ser. Não dá mais. A gente tem que pensar em outras problemáticas da concentração regional que foi resultado desse tipo de política industrial que foi implementada no Brasil. Né? Então, eu acho que tem muito isso, Luiz, a gente pensar as nossas particularidades para pensar as inovações. Né? Por exemplo, pegar a Bahia. A Bahia só tem um polo industrial forte, que é em Camaçari. Mas, veja, é próximo a Salvador. E as outras regiões? O Sertão, enfim, tem outras regiões que precisam ser pensadas. O pensar o Brasil é muito complexo, não é simples. Mas também essa complexidade não implica em dizer que a gente tem que abandonar em pensar porque é difícil e tem que ser só pensar no básico, né? Eu acho que esse é o ponto. O que eu queria levantar é esse processo de desindustrialização do Brasil, que se inicia nos anos 90, e aí eu estou colocando isso porque eu acho que tem um debate muito equivocado no Brasil, quando se fala da desindustrialização, que nenhum governo no período atual tentou combater a desindustrialização. Eu acho equivocado. Ela continua, mas eu acho que a gente tem que ser responsável nesse debate. Porque, veja, nos governos Lula, com todas as críticas que a gente faça, tá? Não estou aqui isentando as críticas e nem nada. Houve políticas, nós tivemos políticas industriais. O que a gente tem que pensar então, por que não deu certo? Por que ela não conseguiu alavancar o investimento em inovação, fortalecer o nosso sistema de inovação, né, fortalecer essa relação entre os atores da inovação, que é a indústria, empresas e governos, e centros de pesquisas tecnológicos? Por que nós não conseguimos romper e retomar a desindustrialização? Eu acho que é essa a pergunta que tem que ser feita. É por isso que quando eu acho que a crítica que é feita, não teve não teve nada, ela despolitiza, porque você ignora o que teve. E não é assim que a gente tem que fazer, na minha perspectiva. Entender o que foi feito e quais foram os problemas. Então, vou passar rapidamente aqui, veja, algumas delas. A gente teve a PITSE, a Política Industrial Tecnológica mais Exterior, de 2004 a 2008. E lembre que a PITSE, ela é responsável pela, por exemplo, a criação do CEITEC, né, que é a única empresa de semicondutores da América Latina, que foi criada, inclusive, né, criando aí a ideia do PADIS, que é o único programa de incentivos à inovação que nós temos no Brasil para o setor de semicondutores. Então, perceba que falar que não teve nada, eu acho errado, entendeu? Por mais que a gente tenha as finalidades políticas, não tem que ter responsabilidade nesse debate. Né? É entender, bom, veja que o PITSE, a política industrial, ela está tocando em pontos estratégicos, a gente está falando hoje, no setor de software, de semicondutores, de fármacos, de medicamentos, biotecnologia. Então, veja, não é que deixou de se fazer alguma coisa, fez. Agora a gente tem que pensar, o volume de recursos foi o suficiente, né? A forma de se implementar as medidas foi o suficiente. A política macroeconômica implementada, ela permitiu a sobrevivência dessas políticas de inovação, política industrial. O modelo macroeconômico brasileiro, ele permite a gente pensar em reindustrializar o Brasil, percebe? É a gente sair de um discurso do senso comum para ir para um debate mais qualificado nesse sentido. Eu acho que essa é uma responsabilidade nossa de ser feita, né? Depois a gente teve o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação, né? De 2007 a 2010. Depois a gente teve a Política de Desenvolvimento Produtivo, que também sempre envolveu a questão da inovação, ou seja, foram políticas que, em tese, elas estão dentro daquilo que se fala sobre
formas modernas de se pensar política industrial. Qual é? É você pensar política industrial em termos de selecionar setores considerados estratégicos que esteja vinculado à capacidade inovacional. Mensagem aí, o stop. Yes. Voltou. Então, veja, não dá para se pensar mais política industrial apenas de forma isolada, sem considerar e vinculá-la à inovação. Então, a gente já estava pensando nisso. Agora, eu repito, o que deu errado nisso? Né? Tivemos o Plano Brasil Maior, né, que já foi de 2011 a 2015. Ou seja, veja, o que eu quero colocar aí o Inova Alto. E agora, uma outra política muito importante, eu estou trabalhando com ela como consultor do CGE, que é o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, é um órgão vinculado ao MCTI, é o Rota 2030. O Rota 2030, que muita gente desconhece, ele tem como objetivo incentivar projetos de pesquisa e desenvolvimento vinculando, né, o setor de autopeças, principalmente com os centros tecnológicos, centros de pesquisas. E o pessoal do setor elogia muito o programa. Eles veem como muito positivo, porque o Inova Alto foi muito mais focado nas montadoras. E o Rota 2030, mais no setor de autopeças. Tá? Então, o que eu quero colocar é, veja, a gente teve e a gente tem a lei de informática, o PADIS, a lei do bem. Então, veja, não é que não tenha. A questão, repito, é pensar os seus limites, o volume de recursos, por exemplo, né, os critérios que são estabelecidos para a distribuição desses recursos, as metas que são exigidas, as punições que são exigidas. E aí eu queria entrar nesse ponto, porque, veja, a Alice Armstrong, que é dos maiores nomes quando estuda a Ásia, ela fala assim, olha, o mundo inteiro tem meta. Agora, o que diferencia os países são as punições. É isso que, por exemplo, fez com que a Ásia avançasse muito. Porque nos países asiáticos, as punições é um princípio muito claro. Não cumpriu, tem punição. Então, por exemplo, o Fuzilber, que é um grande teórico da CEPAL, um grande estudioso da CEPAL, né, ele tem um livro que ele diz assim, olha, quando ele compara essas questões das medidas que foram implementadas de estímulo à industrialização com a Ásia e a América Latina, ele fala, olha, na Ásia ou na América Latina você teve ele chama de protecionismo frívolo. Eu gosto muito dessa expressão, porque ele diz, olha, você dá, mas você não cobra nada em troca, você não tem a punição. Então, isso é uma coisa a ser superada, a gente pensar, né? Quando a gente fala das punições, por exemplo, na Coreia, entre os anos 60 até os anos 80, você tem um regime ditatorial. Isso é fato. A gente está falando de um regime que é muito mais fácil de você implementar punições. Né? Por exemplo, o presidente Park, foi muito comum ele fazer fusões, aquisições, fechar empresas, por não ter cumprido metas. No regime democrático, qual que é o melhor mecanismo de se pensar em punições para as empresas que não cumprem metas estabelecidas, que foram contempladas pelos programas de incentivos? Entende? É uma outra perspectiva, é uma outra problemática que a gente tem que pensar. Né? Eu vou passar aqui, então, são as leis que a gente tem, né, que a gente tem que discutir, que é a lei do bem, a gente tem o PADIS e a gente tem a lei de informática. São 3 leis que existem hoje no Brasil, né, focadas na inovação. Aí eu repito, é por isso que me incomoda quando as pessoas falam, o Brasil não teve. Gente, vamos ter calma, não é? A gente tem. Quando a gente fala que não tem, a gente está dando munição para aqueles que são contra as políticas de inovação, para dizer, tá vendo que não vale nada, que não presta, tem que acabar logo. Porque é isso que acontece. A gente está tendo um trabalho muito grande no CGE para dar sustentação e subsídios para a defesa do país. Por exemplo, o PADIS foi renovado agora, em dezembro, por mais 5 anos. Qual é o compromisso nesses 5 anos? É pensar em critérios de aprimorar o PADIS. E veja que o PADIS, eu estava tendo uma reunião com eles ontem, né, para mim foi ontem, a gente está trabalhando um novo projeto para se repensar o PADIS. E veja uma questão básica. O PADIS hoje é de 4 bilhões de reais. É insignificante no setor de semicondutores. Só a Samsung, ontem, anunciou um investimento para este ano, só de um ano, de 36 bilhões de dólares. A gente está falando de bilhões. Só a TSMC vai fazer um investimento de 100 bilhões. Então, a primeira questão que eu sempre falo para o pessoal é, o que a gente está discutindo? Qual é o setor que a gente está discutindo? É um setor altamente intensivo em capital e em tecnologia. Entendeu? Então, assim, discutir o Brasil é pensar nessas problemáticas. O setor aeroespacial, né, é um setor que envolve um volume de recursos muito alto e que você tem principais players na economia internacional. Né?
E aí vem a contextualização do mundo, né? Eu estou caminhando para o final aqui, tá, pessoal? Já, para a gente poder. A UNCTAD publicou um estudo recente, eu até escrevi um artigo sobre isso, né? No ano passado foi publicado na revista, mostrando que o mundo ele está passando por transformações. E tem 3 transformações que a gente tem que estar muito atento. A primeira é nas novas tecnologias, que é a indústria 4.0, né? A nova fronteira tecnológica, com produção mais integradas, com redução de custos, né, de governança. A segunda é uma questão de governança econômica mundial, ou seja, os países tendem a adotar políticas protecionistas. É só vocês verem o caso dos Estados Unidos impondo sanções à China no setor de semicondutores, e a ideia da sustentabilidade. Isso é ponto. A Coreia, por exemplo, está investindo pesado nisso, na sustentabilidade. Não é à toa que eles estão aí, a LG e a SK Hynix estão na briga, né, e a Hyundai, para quem tem mais êxito no desenvolvimento dos carros elétricos, de baterias elétricas. Porque é uma questão básica. A tendência é que, no futuro, a gente tem que se preocupar e cada vez mais reduzir, por exemplo, né, o carro a combustão, né, de emissão de poluentes. Então, a gente vai ter que pensar nisso. E aí vem a questão da indústria, veja, as projeções, para a gente pensar como que isso é uma janela de oportunidade. A UNCTAD, ela disse que em 2018, essa tecnologia, a nanotecnologia, o blockchain, os drones, a internet das coisas, a energia solar, que a gente tem um potencial brutal, né? O Big Data já movimentou aí 350 bilhões de dólares. E a previsão para 2025 é que ele movimente 3 trilhões e 200 bilhões. Ou seja, é uma janela de oportunidade e nichos de mercados estratégicos. E aí, vou passar para aqui um pouquinho, é que janelas de oportunidades, né, elas podem ser usadas e elas devem ser otimizadas. E, ao mesmo tempo, essas janelas de oportunidades, esses paradigmas, eles promovem mudanças que abrem nichos, possibilidades. E nós, no Brasil, nós temos capacidades. Vocês mesmos representam isso em um setor específico. O pessoal do CETEC, dos semicondutores também. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente analisa as possibilidades dentro de uma perspectiva de sistema setorial de inovação, a gente analisa esses elementos, ou seja, quais são os atores envolvidos nesse processo. Os atores são empresas privadas, multinacionais, nacionais, os atores, governos e instituições públicas de pesquisa. Esse, como o INPE. Então, a gente tem esses elementos presentes. É pensar como articulá-los, e aí é o que se passa pela ideia de fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação, o Sistema Setorial de Inovação. Por quê? Porque nessas transformações tecnológicas tem setores específicos, nós já temos capacidades internas construídas e nós podemos melhorá-las, podendo, portanto, aproveitar essas possibilidades que estão surgindo. A gente não pode desperdiçar essas capacidades construídas e pensar em novos setores que nós temos possibilidades. Por exemplo, o caso, como eu citei, como a gente estava conversando inicialmente, o que a Coreia está fazendo? Alocando capacidades que eles têm, que se adaptam muito fácil a novos setores considerados estratégicos, a indústria aeroespacial e o complexo industrial militar. Não é à toa que vejo em 2003, quando começou o projeto do desenvolvimento do caça, os Estados Unidos lançou, né, uma carta dizendo que a Coreia não conseguiria fazer. Tanto é que quando eles lançam e anunciam o caça, a primeira coisa que eles chamam a atenção é para isso. Vocês disseram que a gente não ia conseguir fazer. Nós fizemos. E fizemos com 70% de internalização dos insumos. Aí outro ponto, o regime tecnológico, que tipo de tecnologia nós estamos discutindo? Qual é a frequência de inovação dessa tecnologia? Porque na indústria 4.0, a tendência é que o espaço temporal de inovação desses produtos eles sejam muito mais rápido, de ciclos de curtos prazos, curto tecnológico. Por exemplo, semicondutores, a inovação é constante. Então, a demanda pelo investimento também é constante, o que exige um processo, né, de concorrência brutal nesses setores. Mas, ao mesmo tempo, esse processo de inovação constante, ele sempre gera oportunidades. Eles são ciclos, e os ciclos vão encurtando, gerando sempre novas possibilidades. E aí, entender como é que se dá os tipos de demanda por esses produtos. Quem são os principais players, né? Quem são os principais países, quais são as principais empresas, né? E, para finalizar, é entender essas características. E, veja,
Entender essas características significa dizer que a gente está falando de setores altamente complexos em termos tecnológicos, né, que, consequentemente, envolve uma incerteza muito grande sobre trajetórias tecnológicas. Portanto, pensar em inovação não é pensar como a gente pensa na fábrica de pão, né? Com todo o mérito que a fábrica de pão tem. Mas não dá para ficar pensando em inovação numa questão de receita e custo, que não é assim que funciona a inovação. Inovação é um setor, né, que, por definição, ele é incerto. A incerteza tecnológica é muito alta. O investimento nesse setor e a frequência de inovação, o acesso à base de conhecimento envolve a imprevisibilidade dos investimentos. Então, quando se fala em inovação, não se pode discutir o papel da inovação apenas numa perspectiva contábil de receita e despesas, mas em todo o ambiente e fortalecimento, né, do ecossistema de inovação que se fortalece quando se realiza esse tipo de investimento. É isso que a gente tem que discutir, né? Portanto, Eu acho desculpa. Não, já finalizei. Vamos lá, eu já vou até tirar minha apresentação aqui, né, Tranquilo. para a gente poder dialogar. Eu acho que tu levantaste muitos pontos legais importantes ali, né? Eu acho que tu mais ou menos respondeste a questão do que não deu certo em todo esse investimento que a gente teve nas últimas 2 décadas, né? Eu acho que é justamente essa falta de compreensão de que a gente precisa, esses investimentos são de longo prazo, né? Você não pode cortar eles no meio do caminho, na minha opinião. Eu acho que isso foi uma das falhas assim, que eu percebo. É claro que, como tu falaste também, é um sistema complexo, né? Isso envolve diferentes setores da sociedade, diferentes regiões do Brasil atuando, né? Então, mas me parece que a falta de compreensão de que são ciclos de longo prazo foi um fator determinante para essa interrupção, né? Uma perspectiva importante, por exemplo, ó, um dos problemas que a gente tem projeto de governo e não de Estado. Isso é fundamental. Porque o governo passa, né? E quando você não tem como projeto de Estado, eles são interrompidos. Isso é um problema. Então, por exemplo, Lei do Bem, Lei de Informática são programas de Estado, né? Então, aí, Exato. a Lei de Informática está aí desde os anos 80, ela é reformulada, mas existe. É um dos pontos que a gente precisa muito no Brasil. Políticas que são políticas de Estado, porque, como você falou, Luiz, inovação, ela tem que ser uma política de Estado, não de governo. Outra coisa que a gente viu nos governos, nos últimos governos, eu acredito que a gente nunca tenha visto nada diferente disso também, então eu vou generalizar total mesmo, assim. Além dessa falta de continuidade mesmo do investimento que o Luiz falou, o lance da corrupção no Brasil, ela afetou muito isso também, porque empresas específicas foram favorecidas sem levar em conta se elas estavam aptas o suficiente para oferecer aquele serviço ou se envolver de forma assertiva nos resultados. Aí entra naquilo que você falou, sobre não exigir uma contrapartida adequada para o país, para o investimento ou para o subsídio que foi oferecido para essas empresas, né? Tanto que a gente tem empresas que foi investida e não deu nada, não teve retorno nenhum, não teve nada, e ficou por isso mesmo e não houve punição, né? Então, isso é um fator que eu acho que tem sido bem problemático no país, né? Quando você faz um tipo de investimento errado, né? Ou quando você deixa um dinheiro disponível, mas ele é para um setor e não é para um setor que realmente vai fazer aquele retorno acontecer da forma como você espera para o país. Não sei se isso é problema de gestão ou falta de visão. Tem uma questão política, sabe, Cláudio, que é muito importante. Por exemplo, quando você conversa com o pessoal que formulou essas políticas, por exemplo, vamos lá, política de isenção, né, de isenção tributária. Quando foi feito o estudo, foram 3, 4 setores só. A questão é, quando chega no Congresso, a gente tem que pensar que política industrial, políticas econômicas, elas não são estritamente técnicas, ela tem o seu caráter político. Então, quando você chega no Congresso, você tem vários interesses. Então, por exemplo, o que eles falam, o Rodrigo Araí, que participou muito dessa questão no IPEA, ele fala assim, cara, quando chegou lá, aí colocaram telemarketing no meio,
né, das isenções tributárias, e colocou isso porque os deputados são financiados por esses setores, né, e você foi costurando. Então, a questão da política econômica, a gente pode formular o melhor projeto que a gente quiser, né? A questão é qual é a viabilidade política. Por exemplo, a renovação do PADIS para acontecer agora só aconteceu, não foi porque o governo Bolsonaro achou bonitinho o PADIS e vamos fazer, porque por eles já tinham acabado. É porque houve uma pressão dos setores interessados muito grande, inclusive com a Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Automóveis, indo em cima, se juntando a Anfávia, o Sindipeças, que é a indústria automotiva, que estava interessado em manter o PADIS. Entende? Então, existe um caráter político, né, também nas decisões de política econômica. Agora, e também tem as escolhas equivocadas de setores que muitas vezes eles não estão vinculados à ideia da sua capacidade inovacional que a gente prefere, que a gente tem interesse. O único ponto assim que eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado é a questão da corrupção. Corrupção existe, mas a corrupção não fica limitada e não é a principal problemática, na minha opinião. Porque corrupção, por exemplo, a Coreia também é um país muito corrupto, tá? Muito corrupto. Não? Então, essa relação, ela se dá em qualquer país no mundo, porque ela está intrínseca na relação entre Estado e setor privado. É da própria dinâmica do capitalismo. O que a gente tem que criar, na minha perspectiva, são mecanismos e critérios de tentar evitar esse tipo de ação com mais frequência. Agora, que vai acontecer? Vai. Isso é fato. Porque não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Veja a crise de 2008, né? Como ficou claro ali o nível de corrupção enraizado nas empresas norte-americanas, principalmente no sistema financeiro. Né? Não é só no Brasil, não é na Europa também. Eu concordo que a corrupção ela é do ser humano, né? Por isso que eu disse para você. Eu não acho que é do ser humano, eu acho que é da dinâmica do capitalismo. Não é ser humano. Colocar ela, como eu disse para você, eu não posso colocar ela em nenhum governo, eu acho que ela é sistemática, já é uma coisa que está aí, e a gente ainda não encontrou a melhor forma ainda de lidar com ela. Porque eu vejo, assim, as pequenas soluções que a gente encontra, a gente cria outros problemas, né? Sim. Dá um pequeno exemplo aqui, por exemplo. Eu lembro que a gente fazíamos compras diretas quando precisávamos de produtos. E isso gerava ônus para a empresa, porque ela às vezes comprava um produto caro e você poderia comprar mais barato. Então, fizeram o critério de licitações, onde você pegaria vários orçamentos, faria cotação. O que aconteceu? Pegava a empresa que oferecia o mais barato, vinha o produto mais vagabundo e às vezes não atendia à necessidade da empresa. Então, assim, a gente tenta criar um sistema onde a gente vai tentar, ou então empresas que se desmembravam em várias razões sociais, ofereciam o mesmo produto com diferenças de preço, a mesma empresa ganhava, mas estava com CNPJ diferente. Então, assim, a criatividade para a corrupção ela é muito grande. Então, é uma coisa que existe, um problema que a gente vai ter que aprender como resolver, né? Como você mesmo disse, ou melhorar eficiência do uso do dinheiro público, mas eu acho que do que não deu certo hoje, que a gente tem hoje como muitas coisas não deram certo, um dos fatores eu acredito que seja esse também. Mas nesse caso dessas políticas não foram. Eu não acho que foi isso. Por exemplo, eu acho que o que você está citando é um exemplo muito importante. Veja, tem problemas na relação, né, de você comprar um produto e não vir a qualidade e tal, é uma coisa. Mas um instrumento extremamente importante, compras públicas, é um dos principais mecanismos de reduzir os riscos e estimular a inovação. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado quando discute, porque senão a gente criminaliza o instrumento da compra da política pública, que acontece no mundo inteiro. Os Estados Unidos agora, no plano Biden, proibiu empresas estrangeiras de participar de licitação das compras públicas, porque é para garantir demanda para empresas nacionais. No Brasil, todo mundo ia dizer que isso é corrupção, e nos Estados Unidos não é. Entende? Essa é a minha preocupação. É ter um certo cuidado em como estabelece o debate. Estabelecer critérios bem estabelecidos, muitos que promovam um processo maior de transparência, o máximo de transparência possível. Agora, não criminalizar um instrumento, entendeu, Cláudio? Minha preocupação quando se parte para esse debate tem a corrupção e tal, então vamos... muita gente quer criminalizar o instrumento. Vamos, então, acabar com o setor público e deixar que o setor privado resolve, que o setor privado é santo. Não é, o setor privado é tão corrupto quanto e eles promovem isso. Ele promove a corrupção no próprio setor público. Então, assim, e ele tem cash para bancar. Então, a gente sabe que as duas coisas andam juntas.
Então, não pode criminalizar o instrumento, porque a política pública, a compra pública, é um dos principais mecanismos de transferência de tecnologia, por exemplo. A compra dos caças agora por parte do governo, por exemplo, era de exigir, e deveria ter feito isso, transferência de tecnologia. Né? Critérios bem estabelecidos nas transferências de internalização de tecnologia, porque isso fortalece as capacidades nacionais de inovação. A Coreia, por exemplo, os países asiáticos, nos anos 80, agora não, que eles têm capacidade interna. Né? Quando eu falo lá naquele critério de acesso ao conhecimento externo, nós não temos. Então, a gente vai comprar, mas tem que comprar em cima de critérios estabelecidos. Eu compro, mas eu quero transferências de tecnologia, eu quero, né, internalização e a capacidade de internalizar, de formação de joint ventures, ou seja, é estabelecer, Luiz, esses tipos de critérios, porque aí, veja, um ponto interessante sobre o que você perguntou. Um dos elementos mais equivocados durante os governos do PT foi a valorização cambial. Porque, veja, é fato que a indústria nacional não sobrevive a câmbio valorizado, porque ela não tem competitividade suficiente para aguentar isso. Então, na medida em que o governo Lula e o governo da Dilma, pegando especificamente os governos dele, que uma boa parte dessas políticas foram os governos dele, adotam a política industrial, mas ao mesmo tempo deixa o câmbio valorizar, você mata a indústria, porque fica muito mais barato você importar do que você fortalecer cadeias produtivas internas. E não dá para discutir isso sem levar em consideração o nosso gap tecnológico industrial, que nos coloca na condição desfavorável de competitividade nos países desenvolvidos. Então, esse foi um dos erros, Luiz. O segundo, não dá mais para pensar em política industrial e de inovação com a política macroeconômica que a todo instante está cortando recursos, que é o que vocês estão sofrendo. Então, quando eu estabeleço políticas de inovação, mas aí eu estou cortando recurso, dizer, vou ter que cortar. E aí vai cortando. Então, a política, Cláudia, ela existe, mas o recurso não está, né? Ele foi sendo cortado, a efetividade dela vai sendo reduzida. O que você acha com relação às regras de trabalho hoje que a gente tem, né? A reforma trabalhista que tão Eu falada. acho que foi um desastre. Eu acho que foi um desastre. A reforma trabalhista no Brasil ela está se mostrando um completo desastre, porque ela está gerando um nível de precarização das condições do mercado de trabalho brutal. Quase 40% dos trabalhadores estão subocupados. São trabalhadores... Mas, particularmente, eu, por exemplo, acho que o sistema, por exemplo, como é o RJU, ele não é eficiente. Não estou falando que o RJU, ele não é eficiente. Dos servidores públicos. Né? Tá. Eu até gosto do CLT, acho que o CLT dá algumas garantias para o empregado de uma forma que estava bem, né? Vamos dizer assim, estavam bem amparadas os direitos dos trabalhadores dentro do contexto que a gente tinha. Agora, a gente Fala teve antes da reforma, né? Antes da reforma, isso. A gente teve algumas perdas, mas... E aí na Coreia do Sul, como é que é isso? Você sabe? Você tem essa informação? Como é que funciona o funcionário público? O funcionário público tem estabilidade, é o emprego melhor que tem aqui para qualquer pessoa. Tem estabilidade, tem os melhores sistemas de previdência, de aposentadoria. Né? É igual ao Brasil. Igual ao Brasil. Eles são privilegiados. Era igual ao Brasil porque o Brasil mudou, né? Mudou. Mas eu acho que aí entra aí um outro fator que daí eu acho que é cultural. Talvez as pessoas que trabalham na Coreia valorizem o fato delas estarem nos cargos que elas estão. E elas não pensam como aqui no Brasil, que muitas se acomodam por estar num cargo como este. Porque elas acabam tendo uma estabilidade não fiscalizada e aí elas se tornam menos produtivas sem entender que o papel delas deveria ser o mais importante ainda por representar o Estado numa cadeia produtiva. Wallace, espera só um pouquinho. Deixa só o Wallace responder ali. Eu queria que colocar o contexto, dar um certo contexto e tentar ver a tua experiência aí para que você respondesse essa e muitas outras perguntas semelhantes já de uma tacada. A gente admira a África do Sul à distância. Desde que eu era, sei lá, desde a década de 90, você começa a ouvir falar de África do Sul, que eles investem em educação. A África eu não conheço. Coreia do Sul. Aliás, Coreia do Sul. Da mesma forma que se falava do Japão. Quando eu era criança, era o Japão. O Japão investiu em tecnologia, em educação, e o Japão cresceu até os anos 2000 e depois caiu. A questão é assim, bom,
deixa eu dar mais uma contextualizada. Eu não conhecia muita coisa da Coreia do Sul até eu assistir. O Netflix tem várias séries feitas na Coreia do Sul. Então, eu assisti algumas. Assim, a impressão que eu tive, e aí eu gostaria que você colocasse nesse contexto, é que é muita coisa semelhante ao Brasil. A pobreza não parece ser muito diferente que a gente vê no Brasil. Talvez seja menor, não sei o quê, mas assim, os bairros, a organização. A impressão que eu tive das filmagens de periferia não são assim muito diferentes de uma de São Paulo, por exemplo. Então, assim, me pareceu muita semelhança. Quando estourou esses escândalos aí do governo, aí eu vi mais semelhança ainda com o Brasil. Então, assim, o que dá certo realmente que paralelo você faria com relação a serviço público, com relação à nossa CLT, ao trabalho, à educação de fato? Ela é paga, por exemplo? Eu não sei. Então, assim, eu gostaria de ter, se você conseguisse dar um overview aí em 3 minutos. Tá. Eu também Eu tenho que... ficaria... Tá, eu vou já fazer aqui um conseguiria... overview, porque eu também estou quase no meu tempo que tenho que sair para a universidade daqui a pouco. Tranquilo, tranquilo. Mas eu vou fazer pegando aí o que o Mário e a Cláudia citaram. Mas é uma coisa que a Cláudia falando, a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal. Da onde que o servidor público não está preocupado com critérios de produtividade? Qual o segmento que a gente está falando? Quais são esses servidores que a gente está falando? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Na universidade, por exemplo, eu vivo sob pressão de produtividade. Eu sou servidor público. Eu tenho que publicar. Eu dou aula na graduação, dou aula na pós-graduação, tenho reunião de departamento. Para eu ter progressão de carreira, eu tenho que apresentar produtividade em 3 anos. Tenho que alcançar um nível de pontuação, senão eu não tenho progressão na carreira, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala do serviço público, porque ele é muito complexo no Brasil. Ele tem vários segmentos, né? A gente tem um judiciário, a gente tem um executivo, né? Então, eles são diferentes. E muitos deles têm critérios de produtividade. Eu concordo que isso tem que ser aprimorado, Cláudio. Tem que ser, né? Tem que se reduzir a disparidade de salários dentro do setor público, que é brutal. É inimaginável o que, por exemplo, o setor judiciário ganha para o que os professores ganham. Isso é fato. Por exemplo, vou citar um caso. Se você fizer concurso hoje para o IPEA, com graduação, você entra no IPEA com uma graduação ganhando que o professor, no final da carreira, vai ganhar como titular. E aí na Coreia? Vou chegar lá, calma, calma. Então, eu acho que são alguns cuidados. Eu concordo que tem que aprimorar os critérios de avaliação. Agora, aí vem outro ponto. O que promove geração de emprego não é legislação trabalhista, esqueçam isso. O que gera emprego é crescimento econômico. Isso o Keynes mostrou na crise de 29, quando ele escreve a teoria geral. Em pleno exercício dos direitos trabalhistas, a gente chegou na menor taxa de desemprego da história do país, de 4,5%. A gente fez a reforma trabalhista e, no entanto, a gente está nos piores momentos do mercado de trabalho brasileiro, porque não é legislação, menos direitos trabalhistas que vai gerar. E isso é consenso. Né? A Espanha está reformando, a Inglaterra está pensando nisso por causa do nível de precarização. Aí vou entrar no caso da Coreia. A Coreia tem uma questão cultural que a Cláudia colocou, que é muito importante, é da formação deles, do princípio confuciano, a questão da ética, a questão da disciplina. Eles vivem em função do trabalho, da produtividade, da competição. Não é uma questão de dizer assim, porque eles são neoliberais. Não é isso. É a cultura confuciana. A vida deles é competir. Eles estabelecem metas para tudo na vida. Né? Então, por exemplo, no primeiro dia que eu cheguei na universidade, tem um campo de futebol enorme perto da faculdade que eu trabalho, na Faculdade de Ciências Sociais. E aí eu perguntei para eles, vocês jogam futebol? Não, que a gente não tem tempo. Porque eles são dedicados ao estudo. As escolas, em geral, são tempo integral. Quando não tem tempo integral, eles pagam curso, porque eles sabem que para passar no Enem deles, não dá só pelos estudos do ensino médio. Todo ensino médio aqui na Coreia é público.
Não tem. Tem umas escolas particulares, mas é muito caro, é para rico. Mas rico, quando eu estou falando rico, não é a classe média que se acha rica no Brasil. Estou falando rico mesmo. Tá? Então, assim, pouquíssimas pessoas. E, assim, o nível de formação é o mesmo, não se diferencia dessas escolas. Mas, assim, é o mínimo, tá? Se vocês pegarem, não dá nem 1%. 99% das escolas aqui são escolas públicas. Todas. Então, os alunos... Só que aí tem uma questão. É o nível de... Todos os alunos aqui, eles fazem cursos preparatórios para tudo. Para tudo. Né? Para tudo. Para entrar... Por exemplo, o sonho de qualquer um deles é entrar na SNU, onde eu estou trabalhando, na Seoul National University, né? Então, assim, tanto é se você... O Mário falou que... O Mário tá aí ainda? Ou ele caiu? Saiu? Aqui, não, é que ele tá parado ali. Ah, o Mário, tem, se você, como você está assistindo a série, se você tiver assistido o Round 6, que é o mais famosinho que ficou agora, né? Não, né? Mas tem uma coisa interessante, por exemplo, tem um dos personagens que fala assim, não, ele estudou, ele se formou na SNU. Por quê? O cara que entra ali já está com o futuro garantido. É futuro garantido. Você vai ser uma pessoa top no mercado de trabalho. Entendeu? Então, veja, e é muito difícil. O coreano, por exemplo, ele não se contenta em ficar em segundo. Ele entra em depressão por causa disso. Eu não estou falando em termos figurativos, é fato, tá? Eles não se contentam em ficar em segundo. Então, tem uma questão, Cláudio, que a Cláudia levantou, que é cultural, é confuciano. Então, a gente não pode querer fazer a mesma coisa, porque a gente não vai fazer. Porque a nossa cultura é outra. E a gente tem que respeitar esses limites culturais. Nós temos outro tipo de formação histórica, outro tipo de formação cultural. E também isso não é saudável, isso é fato. Tanto é que a Coreia está entre os 4 países com o maior número de suicídio no mundo. Né? Agora, na semana passada, morreram 2 jovens famosos, um blogueiro, uma blogueira e um outro jogador de vôlei, por causa do bullying. E aí tem a questão racial aqui também, que é um problema. Entendeu? É uma problemática, a questão do branqueamento, né? de aceitação, enfim. São os problemas sociais que ele vive. A Coreia, então, veja, todo sistema público, todo sistema de ensino médio, de ensino fundamental é público, Mário. Ensino superior, você tem 2 ou 3 universidades públicas, os demais privados. Entretanto, quem sustenta as instituições privadas é o governo. O governo subsidia todas. Todas são subsidiadas. Né, a administração delas é privada. São privadas, mas quem banca é o governo. Tá? Quem banca é o governo. Agora, as instituições públicas, como a SNU, onde eu estou, ela é pública. Então, a mais top, que é a SNU, é pública, é a maior deles. Né? Então, aí vem a outra questão, a reforma trabalhista que vocês citaram. A Coreia do Sul fez a mesma reforma trabalhista que nós fizemos, entre 1993 até 98. Qual o resultado? Muito parecido com o Brasil. Precarização das condições do mercado de trabalho, queda de renda, não resolveu o problema do desemprego, principalmente entre os jovens. Veja, o Brasil, a taxa de desemprego entre os jovens é de 24%, na Coreia é de 10%. Só que na Coreia é um problema por causa do suicídio entre os jovens. O desespero de não ter o sucesso. Como isso impacta na vida das pessoas aqui, entendeu? Isso é muito diferente da gente. Só que ele vai para a criminalidade muitas vezes, né? Ele vai para obter esse sucesso que o coreano não consegue, se mata, ele vai obter esse sucesso na favela. Olha, Cláudia, eu não posso fazer essa afirmação porque eu não tenho um estudo para fazer isso. Bem, não vamos falar, eu estou especulando. Eu não faço esse tipo de afirmação, assim, porque eu não sei. Eu nunca vi um estudo dizer assim, olha, eu não tive sucesso para a criminalidade. Eu nunca vi isso. Não. Estou dizendo que muitos jovens abandonam ou não veem mesmo esperança no mercado de trabalho, na carreira. Eu dei aula no estado e o que eu conversava com os alunos era isso. Eles não viam sentido em estudar tanto para chegar lá na frente e ele saber que se ele ajudasse o traficante, ele ganhava mais ali, entendeu? Então, assim, de uma certa forma, isso cria um desestímulo. E aí, nesse quesito de desestímulo, o que assim, Deixa eu só concluir um pouquinho que eu vou falar, que senão eu vou me perder aqui. Senão eu me perco, senão não chego no final. Mas é rápido. Sobre a reforma, eu não vou me perder no raciocínio da reforma trabalhista. A Coreia fez a mesma coisa. Chegou a um problema, só que gerou problemas. A precarização das condições do mercado de trabalho. 40% dos trabalhadores como informais, sem proteção. E aí a Coreia tem um problema histórico, que é o problema da previdência. Histórico isso. Isso é histórico e vai acontecer com o Brasil também.
Eles sempre tiveram uma baixa cobertura da Previdência, tanto é que a taxa de pobreza na velhice é 40% na Coreia. É um problema histórico. E o presidente agora, o presidente Moon, tem tentado resolver isso. Na eleição, é um dos principais temas do debate da eleição, essa problemática. E a reforma trabalhista agravou muito o problema previdenciário na Coreia. Por quê? As pessoas no mercado de trabalho sem contrato, Mário, né, numa rotatividade. O que significa essa rotatividade? O que está acontecendo no Brasil? Você contrata e demite. E aí você não tem renda suficiente, nem tempo suficiente de contribuição. E, portanto, você não consegue se aposentar. Então, você vai para a velhice pobre. É o que vai acontecer no Brasil. Escreva o que eu estou te falando. Podem escrever o que eu estou falando para vocês. A reforma trabalhista vai gerar uma legião de pobres na velhice, porque a reforma da Previdência não permite mais isso. Para você poder ter um salário mais decente na velhice, você tem que contribuir por 35 anos de forma contínua. Quem é que consegue fazer isso a não ser servidor público, que tem estabilidade no emprego? Né? Os trabalhadores de aplicativos não conseguem contribuir. Saiu uma reportagem no Valor Econômico sobre isso, uma pesquisa. 45% dos trabalhadores hoje não conseguem mais contribuir com a Previdência. Então, a própria reforma trabalhista, ela mata a reforma da Previdência, porque os trabalhadores não têm como mais contribuir. E aí, Mário, qual é o resultado? O presidente atual, saiu até uma reportagem na Folha de São Paulo comigo, falando sobre isso, né? E também na Carta Capital, o presidente atual está reformando. Ele está voltando com direitos trabalhistas, porque ele já viu que é um desastre. Ele adotou a política de valorização de salário mínimo e está retomando o direito de proteção. Essa semana, agora, eu até coloquei no meu Twitter, o presidente Moon retomou as políticas de segurança para o trabalho, porque estavam morrendo muitos trabalhadores nas empresas por acidentes de trabalho sem nenhum tipo de proteção, que é o que a nossa reforma trabalhista está fazendo. Então, veja, o desastre que a reforma trabalhista causou aqui, por exemplo, Mário, gerou um problema social que não tinha. É por isso que muita gente se assusta quando se fala assim, a Coreia tem pobreza, porque as pessoas tinham a imagem da Coreia que é um país perfeito. Não é. A Coreia tem problemas sociais como qualquer outro país capitalista, porque é da dinâmica do capitalismo a desigualdade social. A questão é qual é o nível da desigualdade social, porque a desigualdade social vai existir no Brasil, na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, em qualquer país vai existir que tenha capitalismo, porque é da dinâmica do capitalismo. A questão é como combater isso, como minimizar as desigualdades sociais, né? Se você comparar, Mário e Cláudio, e todos que estão aqui, o nível de desigualdade social da Coreia com o Brasil é gritante. A Coreia é mínima. Você não vai andar na Coreia, em Seul, e ver pessoas nas ruas pedindo. Você não vai ver isso, Mário. Então, aí é um outro cuidado que a gente tem que tomar. A Coreia tem pobreza, tem, mas não é na mesma proporção que o Brasil. Se comparar com o Brasil, é gritante a diferença da desigualdade social. Tem problemas? Tem, e está se agravando. Mas quem agravou a problemática social na Coreia foi a agenda de reformas para agradar o mercado, que é o que a gente está fazendo no Brasil, e está agravando. E não é eu acho, são os indicadores, podem pegar os indicadores da questão social no Brasil, para a gente ver o nível da gravidade da situação, entendeu? E aí, Cláudio, você colocou, isso resulta no que os técnicos chamam de neném, que são jovens que não querem nem mais estudar, porque não tem perspectiva. É o neném, ele nem estuda e nem trabalha. Por isso que o abandono dos jovens das escolas está batendo recorde. Porque com a situação no país que nós estamos vivendo, eles olham para o país e não vê perspectivas. Vai estudar para quê? Lamentavelmente. Deixa eu aproveitar a tua experiência aí, vamos focar na Coreia aí. Tá, agora deixa eu só falar uma coisa, pessoal. Eu estou com pouco tempo agora. Sim, sim. Já são 9 horas, eu tenho que daqui a pouco cair fora para a universidade. Realmente fica por ti, Wallace. Eu prometo que depois eu só vou falar uma última coisa. Não, esse pessoal, você disse que a pobreza, você não vê pobre na rua, por exemplo. Não, vê. Não, eu sei, mas não como não na mesma proporção. Existem proteção social do governo ou é da cultura e o pessoal trabalha? Como é que funciona isso aí? Tem política social, inclusive o presidente Moon. E não só o presidente Moon, é um consenso, tanto do Partido Democrático quanto do Partido
popular, que é o partido do governo, é a oposição, que a Coreia tem que criar uma política de renda mínima, tipo o que a gente tem no Bolsa Família. E veja, não é só aqui. É o Luiz que fala da Alemanha. Tem uma amiga minha mora na Alemanha e cada filho dela ganha 400 euros de bolsa. Isso. Então, no mundo tem isso, cara. Então, assim, a Coreia vai adotar agora, e ambos os candidatos, tanto o Yoon, que é do Partido Popular, como também o Lee, que é do Partido Democrático, também estão defendendo. E o presidente Moon implementou uma política de renda mínima, né, para atravessar a crise da Covid, mas ela vai se transformar em uma política, pelo que eu estou entendendo, de Estado, né, porque você tem problemas, sabe? E você tem política de governo, tem política de Estado aqui para essa questão da desigualdade. Agora, veja, eu moro em Seul, então, né, eu estou falando por Seul aquilo que eu vejo. Você não vê essa questão. Você pode andar aqui qualquer hora do dia, da noite, com seu celular. Você não tem esse problema social que nós temos, que a Cláudia levanta. Não tem. Né? Não tem. É um negócio assim. A minha primeira vez que eu tive aqui não foi agora, né? Eu já tive aqui outras vezes. Mas a primeira vez que eu tive aqui, eu saí com um amigo coreano que ele conhece muito bem o Brasil. Aí eu coloquei meu celular e minha carteira no bolso da frente, que é nosso costume. Sim. Né? Ele fez assim, pode deixar no seu bolso de trás, não tem problema. A gente aqui não tem problema com isso, porque eles sabem por que a gente faz isso no Brasil, né? É uma forma de se proteger. E a gente não enfrenta essa realidade, né? Aqui. Né? A questão do problema social, ele existe, ele está sendo enfrentado pelo governo, mas o nível de gravidade não é na mesma proporção que nós vivemos nossa realidade. Para eles mas para a gente, se a gente comparar, não. Eu acho que tem, assim, alguns fatores que daí eu acredito que também tenha de uma própria forma de encarar o modo de vida, né, dos seres humanos, né? Então, por exemplo, todo mundo acha que todo mundo tem que ser 100% o tempo inteiro produtivo e o universo tem que girar como se fosse uma máquina, e aí isso gera uma pressão que eu também não acho legal. Eu sou a favor de que as pessoas possam desenvolver as competências reais que elas tenham. Isso travou para mim. Já que travou para ela, e droga da juventude? Tem droga na juventude? Tem, deixa a Cláudia terminar. Lógico que tem droga na juventude. Cara, eu vou dizer, eu não sei se... Você entendeu o que eu falei sobre o... Cortou, Cláudia. Ele cortou no final. Cláudia. Vou tentar falar para não... Tá cortando. Tá cortando você, Cláudia. Tá cortando. Poxa, na sopa. Tá cortando, não tô entendendo. Eu não entendi nada. Eu vou tirar meu vídeo para ver se melhora e vocês me escutam. Estão me escutando? Agora Pelo menos sim. Tá, o que eu quis dizer é o seguinte: imagina que eu não acho que trabalhar compulsivamente ou viver como uma máquina produtiva seja uma coisa boa e muito menos implementável aqui no Brasil. A gente vive num clima, num ambiente que, pelo contrário, ele favorece você realmente a viver mesmo a vida que você tem, né? Eu acho que a gente deveria ter a capacidade de desenvolver as competências pelas nossas habilidades pessoais e ser valorizado financeiramente por isso. Eu sou muito a favor, por exemplo, da renda mínima básica, né? Onde as pessoas poderiam, então, desenvolver os seus potenciais a partir do interesse pessoal dela mesmo, sem ter que trabalhar para qualquer coisa, para qualquer lugar para se sustentar. Aí, às vezes, me vem na cabeça se isso seria possível acontecer, se a forma como a gente hoje encara o capitalismo ou o consumo faz com que isso seja possível. Porque, por exemplo, quando a gente fala de um assalto aqui no Brasil, por incrível que pareça, por mais triste que seja, o assaltante não está assaltando para comer. Muitas vezes é para ele adquirir um bem que ele acredita que ele gostaria de ter e que ele não tem acesso àquele bem. Então, não é por sobrevivência. Às vezes pela própria dinâmica do consumismo, que é uma mentalidade hoje estimulada para fazer a economia girar, entendeu? Então, eu acho uma roda muito complexa. E às vezes eu penso assim, por exemplo, economicamente pensando na economia, se eu injetar dinheiro na economia dessa forma, de uma forma igual, eu também tendo a gerar inflação nos sistemas e nos moldes econômicos que a gente tem hoje.
como é que a gente consegue lidar com todas essas coisas juntas? Como a gente consegue criar um modelo que funcione pensando num país do tamanho do Brasil, com as diferenças que a gente tem, como o consumismo hoje faz parte da vida das pessoas, com as dificuldades e o envelhecimento da população, a falta de educação inclusive financeira, que acontece. Eu acho um sistema muito complexo. Pronto, pessoal, o Wallace tem que ir para a universidade agora. Eu sugiro a gente continuar pensando nesse assunto, que é a principal questão, né? Como que a gente organiza uma sociedade com toda essa complexidade que a gente tem e entender aonde exatamente a gente quer chegar, né? Acho que esse é o ponto, e estabelecer as estratégias, né? Levando toda essa relação entre as diferentes variáveis, né? Eu acho que esse é o nosso grande problema, que eu espero que, eventualmente, se não nós, mas a gente como sociedade consiga achar uma solução em algum momento, né? O que eu acho assim, cara, não tem nada simples, sabe? Não é simples. Não existe uma receita de bolo assim, pronto, a gente vai resolver o problema. Agora, um ponto que eu acho que a gente tem que conhecer as nossas peculiaridades, sabe? Nossas particularidades. O Brasil tem seus problemas. E estudar outras realidades nos ajuda a refletir os nossos problemas. Eu acho que o objetivo principal de conhecer outras realidades não é querer transferir modelos para nós, porque isso não dá certo, porque nós temos nossas particularidades, cada país tem suas particularidades, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, né? E como todo mundo tem. Então, assim, pensar o Brasil dentro de uma perspectiva das suas particularidades, eu acho fundamental. E é isso que tem que ser feito. Uma coisa que eu acho ruim, pelo menos eu não concordo com essa perspectiva, é de achar que só o Brasil tem esses problemas, né? O mundo todo tem, né? O mundo todo tem problemas, como o Brasil tem. Essa coisa do complexo de vira-lata, de achar que o mundo é bom e a gente é ruim, eu acho isso péssimo, né? E a gente tem muitas vantagens e que podem ser muito bem exploradas, né? E temos muitas cabeças pensantes importantes no Brasil que podem. A gente não precisa de ninguém dizer para a gente o que é que a gente precisa fazer. O Brasil tem essas pessoas para fazerem isso, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, pensar, a ver outras realidades, como o Luiz falou, da Alemanha, né? Eu faço meus estudos sobre a Coreia, é um país que, para além de eu estudar, eu admiro, eu gosto do país, eu gosto das pessoas, eu gosto do tipo de vida que tem aqui, a cultura. É uma coisa que eu me identifico, mas é uma questão minha, pessoal. Não digo que isso é bom para ninguém, nem que é perfeito, porque muita gente pode não enxergar isso como positivo, né? Viver em função do trabalho, viver em função das metas, viver em função, né, disso. É muito diferente. As relações sociais são muito diferentes daqui do Brasil. As pessoas não têm o mesmo afeto, as pessoas não têm os mesmos contatos, né? Isso tudo faz falta com o tempo para a pessoa que não convive com essa realidade, né? Então, e aí a gente aprende também a valorizar as nossas qualidades. A gente tem muitas virtudes, e uma das principais, na minha opinião, né, são as riquezas que a gente tem no país e as pessoas, entendeu? As pessoas no Brasil são pessoas extraordinárias. O Brasil é um país muito bonito. O Brasil é um país que tem um potencial brutal, e mais do que tudo, tem uma diversidade regional que enriquece muito o país. E também racial, que é outra coisa extremamente relevante, né? Lamentavelmente, muito distante daquilo que o Gilberto Freire falava que existia, que é a democracia racial, que nunca existiu no Brasil, né? E a gente precisa lutar por elas. Então, assim, pensar no Brasil ela não é simples, dada a nossa origem de formação social, histórica, cultural. Ter vivido séculos na escravidão trouxe consequências brutais para o país, que preponderam até hoje. Até hoje. Então, eu acho que pensar no Brasil é uma atividade constante, né? A complexidade que é pensar no Brasil. Eu vou, pessoal. Sim. Agora, a gente agradece muito por... Espero Obrigada, que a próxima vez a gente possa te convidar para vir a São José. Claro, O Marquese, que é o nosso churrasqueiro, ele vai fazer um churrasco. Eu não, aqui. né? O único detalhe é que é um churrasqueiro vegetariano. Tipo, eu não vou. Nem falei nada, eu fiquei A gente só agradece muito tava o teu bom tempo aí. aí. Então,
Mas eu realmente agradeço pelo convite, fico lisonjeado. Só peço desculpa por não poder ficar mais tempo, porque Não. como para mim já são 9h17 aqui, eu Sim, tenho que ir para a sim. universidade, eu tenho um compromisso também. Mas fico à disposição para outros momentos para a gente dialogar, conversar mais. Tá bom? Ah, com certeza. Muito obrigado mesmo. Bom trabalho para Imagina. ti. Eu Valeu, coloquei gente. o link da matéria dele na folha aí, ó. Tá no chat. É. Ótimo. Ah, tá. Muito obrigado, Sator. Valeu, gente. Até Tchau, mais, tchau. pessoal. Uma boa noite para todo mundo ali. Agradeço muito.